Bem-vindos à segunda aula do nosso tutorial da linguagem CMPL. Hoje a gente vai implementar o primeiro modelo e como exemplo introdutório vou usar o exemplo 1 da primeira aula do curso. É um caso do problema do planejamento do mix de produção. A gente considera uma pequena confecção que produz dois únicos produtos, dois produtos principais. Esses produtos são calças e jaquetas. Impõe-se sobre a produção duas restrições fundamentais: a disponibilidade de matéria-prima, da principal matéria-prima, o tecido, e a disponibilidade de mão de obra. A gente considera que são, no horizonte de planejamento, 350 metros de tecido disponíveis e 800 horas-homem disponíveis nesse horizonte. Cada calça que é produzida consome 1,5 metros de tecido e 3 horas de trabalho, enquanto que uma jaqueta consome 2 metros de tecido e 4 horas de trabalho. Os preços de venda são R$ 75,00 por calça e R$ 100,00 por jaqueta. E considera-se ainda um histórico de vendas que impõe um limite superior sobre a quantidade de jaquetas de 150 unidades. A formulação que a gente propôs para resolver o problema é a seguinte: as variáveis de decisão são xi, onde xi é a quantidade do produto I, tal que I igual a 1 define a quantidade de calças e I igual a 2 a quantidade de jaquetas. A função objetivo, ela representa a receita de vendas da empresa e o objetivo, a direção de otimização, é a maximização dessa receita. A gente escreve, portanto, maximizar Z, 75 vezes x1 mais 100 vezes x2. A restrição número 1 representa o limite sobre a quantidade de matéria-prima disponível. A matéria-prima utilizada na produção do produto 1 é dada por 1,5 vezes x1 mais a quantidade de matéria-prima gasta na produção do produto 2, que é 2 vezes x2. A quantidade total de tecido gasto, tanto em x1 quanto em x2, tem que ser limitada em 350 metros. De forma semelhante, a gente tem aqui a restrição de disponibilidade de mão de obra. E aí são a quantidade de mão de obra requerida pela produção das calças é 3 vezes x1, mais a quantidade de mão de obra requerida na produção das jaquetas, 4 vezes x2. Isso tem que ser limitado pelas 800 horas-homem disponíveis. Restrição número 3, a gente tem um limite superior sobre a variável x2, que são as 150 calças, no máximo de 150 calças que pode ser produzido. E na restrição número 4, a gente tem a declaração das variáveis como inteiras e não negativas. Essa formulação, a gente vai apresentar para ela, num primeiro momento, a formulação algébrica geral. Na sequência, eu vou apresentar a formulação matricial e depois a gente vai discutir algumas particularidades, como a separação do modelo dos arquivos de dados, enfim. Os primeiros exemplos com os quais a gente vai trabalhar são todos em cima desse caso aqui. Para que o modelo possa ser eventualmente reutilizado, se os dados mudarem, né? Imagina que você está resolvendo esse problema de planejamento do mix e os preços mudam, ou o limite superior de produção que existe sobre as jaquetas muda, enfim, imagina que qualquer um dos dados muda. Nessas circunstâncias, é importante que a gente reutilize o modelo. Uma vez que a formulação escrita é generalizada, isso fica um pouco mais fácil. Então, eu já vou trabalhar nessas aulas com a formulação generalizada. A formulação algébrica geral para esse problema, eu deixei digitada aqui. Ela é maximizar Z, que é Z é a função receita, né? Receita de vendas, e ela é calculada como somatório em J,
tal que J pertence ao conjunto de produtos de PJ vezes XJ. Nós temos uma única restrição, um único conjunto de restrições que impõe limites sobre a quantidade disponível de recursos e essa restrição, existe uma dessas restrições para cada um dos recursos. Então, por isso que a restrição é declarada para todo I pertencente ao conjunto de recursos. Para cada um desses valores de I, a gente tem a seguinte restrição. Somatório de J no conjunto de produtos. O termo que está sendo somado é 6J vezes XJ. Esse somatório tem que ser menor ou igual a KI, que define a quantidade disponível do recurso I. Esse 6J é o consumo unitário do recurso I na produção de uma unidade do produto J. Tá? E o nosso PJ aqui é o preço de venda. Por fim, a gente tem aqui embaixo a definição das variáveis de decisão como inteiras e não negativas. Uma coisa que convém notar é que, no caso dos dados daquele problema, nós temos duas dessas restrições. Uma para I igual a 1 e outra para I igual a 2. I igual a 1 sendo a disponibilidade de tecido e I igual a 2 sendo a disponibilidade de matéria-prima. Bem, vamos à implementação dessa formulação na linguagem CMPL. Eu já deixei aqui aberto o primeiro modelo que eu propus para representar esse problema. E quando a gente abre, só para deixar claro como é que nós chegamos até esse ponto, eu abri um dos modelos que eu já tinha digitado, no caso esse modelo aqui, que é Mix de Produção CMPL. Tá? Os modelos da linguagem têm essa extensão, .cmpl. Mas se a gente estivesse criando um problema novo, deixa eu abrir aqui uma nova janela para mostrar como seria. Uma vez que a gente cria um novo problema, aparecem 4 seções: Parameters, Variables, Objectives e Constraints. Essa seção Parameters, ao contrário do que o nome sugere, ela é reservada para o input de todos os dados do modelo, sejam esses dados conceitualmente conjuntos ou parâmetros. Tá? Ou seja, não há uma seção sets para se definir separadamente os conjuntos. A gente tem que definir os conjuntos nessa seção Parameters. Então é importante não fazer confusão, porque quando a gente cria um modelo conceitual, a gente tem conjuntos e parâmetros. Ambos são definidos na seção Parameters. Na seção Variables são as variáveis de decisão, na seção Objectives a FO do problema e na seção Constraints as restrições, como os nomes sugerem, obviamente. É interessante que nós nomeemos a FO e as restrições, porque senão serão gerados nomes automáticos e isso pode eventualmente dificultar a leitura do arquivo de output. Bem, eu vou minimizar essa janela aqui e vou voltar para o nosso modelo. Deixa eu abrir aqui voltar ao nosso modelo mix de produção. De volta à nossa formulação, aqui na declaração da seção Parameters, nós temos dois tipos de dados. Aqueles que conceitualmente nós modelamos como conjuntos, que são os produtos e os recursos, lembrando que nós temos 2 produtos e 2 recursos. E os dados que conceitualmente nós modelamos como parâmetros. Para deixar claro, eu coloquei um comentário sustenido aqui, indica um comentário. Portanto, tudo que vem ao longo dessa linha depois desse caractere é ignorado. O compilador ignora e pula e continua a compilação a partir da próxima linha. Então, é razoável que quando a gente escreve um código, ao longo da escrita, a gente documente cada uma das partes para que alguém lendo o código possa compreender o que a gente fez.
Eu usei então o comentário para separar explicitamente quem eram os dados que eu vou modelar como conjuntos daqueles dados que serão modelados como parâmetros. Bem, note que esse aqui é o comando de atribuição. Então, eu estou atribuindo ao identificador produtos e ao identificador recursos o resultado disso do que está do nosso lado direito aqui. E o que aparece é o comando set, observem que ele está em azul, porque é uma palavra reservada da linguagem. E ao aplicar esse comando em cima do vetor 1, 2, eu estou dizendo, estou usando a sintaxe da linguagem para dizer, olha, o que está armazenado no identificador produtos é um conjunto, e esse conjunto tem os elementos 1 e 2. Então, o mesmo foi feito aqui para os recursos também. Na declaração dos parâmetros, primeiro observemos que a gente declarou um parâmetro e, na sequência, a gente abriu, criou aqui dentro de colchetes, a indicação do índice que está vinculado ao parâmetro preço. Então, o preço é um preço associado aos produtos. Portanto, os índices que ordenam, vamos dizer assim, esse vetor, que indexam esse vetor, eles moram no conjunto produtos. Então, eu tenho preço 1 e preço 2, porque são os elementos que moram aqui no conjunto produtos. Preço 1 e preço 2 têm, respectivamente, os valores 75 e 100. Então, a gente declara que está criando um vetor chamado preço. Esse vetor tem uma linha, por exemplo, e 2 colunas, e atribui a ele o vetor 75 e 100. Na declaração do vetor, observe, a sintaxe ela tem que ser respeitada, ou seja, ela não tem muita flexibilidade. Então, a maneira de declarar o vetor, a gente abre aqui um parênteses, ok? E separa os elementos do vetor por vírgula. Terminada a declaração, assim como nas demais linhas da formulação, nas demais linhas do modelo, a gente encerra uma linha de uma declaração sempre com ponto e vírgula. Então, terminamos de declarar os preços, a gente vai declarar as capacidades. Então, o vetor capacidade é indexado no conjunto recursos e são dois valores de capacidade, 350, que são os metros disponíveis de tecido, e 800 horas-homem, que é o limite de disponibilidade para o segundo recurso. O consumo unitário a gente representou como uma matriz, e essa matriz tem tantas linhas quanto são os recursos, vírgula, tantas colunas quanto forem os produtos. A declaração da matriz ela é feita linha a linha. Então, a gente passa a lista das linhas que essa matriz tem. Então, a gente abriu aqui parênteses para iniciar a declaração da matriz. E aqui, esse vetor caracteriza o vetor 1, 5 e 2, caracteriza a primeira linha da nossa matriz. Então, refere-se aos consumos unitários de tecido que são incorridos na produção do produto 1 e do produto 2, respectivamente. Vírgula, terminamos de listar a primeira linha, então a gente coloca uma vírgula e parte para apresentar a segunda linha dessa matriz, que é uma matriz 2 por 2. Segunda linha ela é 3 e 4, que são os consumos unitários de horas-homem na produção, respectivamente, dos produtos 1 e 2. Bem, encerrada a declaração da matriz, né, a gente fecha os parênteses e coloca ponto e vírgula no final. A próxima seção, que é a seção de variáveis, a gente dá um nome para a variável, para cada uma das variáveis. Nesse exemplo, a gente só tem uma variável no modelo, que é a variável xi, e a gente cria então um vetor de variáveis aqui, dizendo, olha, x é um vetor que tem tantas posições quanto forem os elementos do conjunto produtos. Todas as variáveis desse vetor x são variáveis inteiras, limitadas inferiormente em zero e superiormente a gente não definiu o limite. Então, se nós tivéssemos ali um limitante superior de 100 unidades para qualquer um dos produtos, nós colocaríamos isso daqui, ó.
Então, essa notação que aparece após a declaração da palavra integer, que é a declaração de que a variável em questão é a variável inteira, a gente define os limites dela colocando entre colchetes aqui. Então, eu coloco o limite inferior, 2 pontos, o limite superior. Como no nosso caso a gente não tem limite superior, a gente só omite. Bem, sendo uma variável real, a palavra reservada para classificar essa variável seria essa daqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, resolver a relaxação de programação linear desse nosso modelo, bastaria que nós trocássemos a declaração de integralidade, retirássemos a declaração de integralidade e o que restaria é que a variável é real e não negativa. Tá? Se nós tivermos, por outro lado, uma variável que é binária, nós colocaríamos aqui binary e, uma vez que isso já deixa claro que os valores que a variável pode assumir são 0 e 1, a gente não precisa fazer mais nada. Bem, vamos agora à declaração da FO, aqui na seção Objectives. Antes de iniciar a apresentação, eu vou mostrar aqui o modelo conceitual que a gente está implementando, essa é a formulação generalizada. Então, a FO que a gente quer escrever é somatório em J, tal que J pertence ao conjunto de produtos, de PJ vezes XJ. Vamos ver como é que fica isso lá na sintaxe da linguagem. Isso é escrito, primeiro ponto, a gente diz na sintaxe que vai escrever um somatório usando a palavra reservada sum. Dito isso, para escrever um somatório, duas coisas têm que ser especificadas. O conjunto em relação ao qual variam os índices, ou seja, como variam os índices desse somatório e qual o termo que está sendo somado. Então, a gente, dentro de chaves, coloca, primeiro, a variação dos índices. A gente está dizendo que o índice que varia nesse somatório é o índice J pertencente ao conjunto de produtos. Então, na sintaxe aqui, a pertinência é denotada pelo comando in. J é um índice que pertence ao conjunto produtos. 2 pontos, e aí a gente diz qual é o termo que vai ser somado, que é o produto do parâmetro preço J pela variável XJ. Então, terminou a especificação, a variação dos índices, né, de como variam os índices do somatório e do termo que será somado, a gente fecha as chaves aqui para explicitar que tudo que estava dentro daquele somatório terminou de ser declarado. Feito isso, a gente digita traço e maior, como se criasse aqui uma setinha, e com a palavra reservada max, diz que a direção de otimização é a maximização. Se fosse minimização, a gente escreveria simplesmente min. Ok? Não é o caso aqui. Bem, terminada a declaração da FO ponto e vírgula, vamos para a declaração do único conjunto de restrições que a gente tem. Como a gente viu aqui na formulação, são duas restrições, uma para cada recurso. E a gente começa a escrita da restrição na linguagem CMPL dizendo, olha, essa restrição, cujo nome escolhido foi disponibilidade DISP recursos, ela é válida para todo I pertencente ao conjunto de recursos, tal como está aqui no modelo conceitual. Feito isso, 2 pontos, a gente diz qual é a expressão que é válida para todo recurso. Essa expressão é essa daqui. Essa expressão é um somatório menor ou igual a uma capacidade. Para escrever o somatório, valem as mesmas regras de antes. Eu abro as chaves, dou a variação dos índices primeiro, né? Então aqui J pertencente a produtos, 2 pontos, escrevo o termo que está aparecendo na restrição. E o termo aqui é 6J vezes XJ. Terminamos de fazer isso, a gente fecha o somatório, e esse somatório tem que ser menor ou igual à capacidade do recurso I. Então, o que a gente está dizendo, olha, para cada um dos recursos I, existe uma fórmula dessa daqui.
terminou de declarar a fórmula, ponto e vírgula. Bem, a gente também tinha aberto umas chaves no início da declaração da restrição, porque a gente precisava dizer que não existia só uma cópia dessa restrição, existiam tantas cópias quanto eram os elementos do conjunto recursos. Então, a gente inicia com as chaves para dizer que é para todo recurso e fecha essas chaves aqui no final. Isso encerra a declaração do nosso modelo. Bem, então, terminado isso, a gente salva o modelo. Então, já foram aqui declarados os dados, as variáveis, a FO e as restrições, a gente pode mandar resolver. Então, apertando aqui o botão de solução, a primeira janela que apareceu para vocês quando nós clicamos era a janela Output, porque durante o processo de solução, tudo que vai sendo usado em termos de algoritmos para a resolução do problema vai sendo reportado nessa janela. Então, se eventualmente a gente roda um problema que requer minutos ou horas de processamento, essa janela vai ficar aberta, reportando informações sobre os algoritmos que foram usados para resolver aquele problema. Lembrando que a gente tem um software, que é o CBC, que está sendo usado no processo de resolução, que implementa uma variante do método Branching Bound. Ele implementa um método chamado Branching Cut, que é basicamente a mistura do método Branching Bound com algoritmos de planos cortantes. Essa é uma teoria que, infelizmente, a gente não pôde estudar nesse curso. Basicamente, a maior parte dos resolvedores, sejam pagos ou gratuitos, hoje em dia usam o método Branching Cut. Na média, ele tem um comportamento superior ao do método Branching Bound. E, além disso, a técnica, o programa, o CBC, ele inclui outros algoritmos, como, por exemplo, heurísticas para agilizar a obtenção de uma solução viável e diversas outras técnicas que tornam a performance do pacote CBC, do programa CBC, mais eficiente do que um método Branching Bound básico. Tá? Então, como a gente não faz um estudo detalhado de cada um desses algoritmos, a gente tem, digamos que uma noção em linhas gerais do que ele faz, né, dado o grau de informação que foi passado nesse curso, a gente não vai se ocupar nesse momento de fazer uma leitura detalhada do output. É interessante só que a gente note que são repassadas aqui algumas informações gerais, além daquelas informações do processo de solução. Então, logo no início, a gente tem informações do software, né? Desenvolvedores, nome, etc., informações bem básicas. Uma informação de que o modelo foi criado, a instância que a gente quer resolver, ela foi criada. Na sequência, aparecem aquelas informações relativas ao processo de solução das quais a gente já havia falado. E aqui no final, um reporte com informações gerais sobre o processo de solução. Esse talvez fosse interessante a gente ler agora. Primeiro, informando que o resultado que a gente obteve ao final do processo de solução é uma solução ótima. Tá? Se porventura a gente tivesse tentado resolver um problema que, do ponto de vista dos dados imputados, é inviável, aqui estaria reportado que o modelo é inviável, que a solução é infeasible. Outra possibilidade também é a seguinte: imagine que a gente tenha resolvido o modelo, mas que tenha processado por apenas 1 hora e interrompido o processo de solução com 1 hora de processamento. Quando isso é feito, o que retorna para a gente é a melhor solução viável. Então, haveria aqui uma mensagem informando que a solução é viável, entretanto não ótima. Na sequência, a gente tem uma informação da FO, do valor da FO, então são R$ 17.500 o nosso plano de produção, vamos dizer assim. E aqui uma informação sobre o número de nodos da árvore de Branching Bound que foi enumerado. A gente está vendo aqui 0 nodos. E nesse momento eu não vou investigar isso detalhadamente, mas em linhas gerais isso pode ter acontecido em 2 circunstâncias.
A primeira é que a relaxação de programação linear já resulta numa solução inteira. Então, não há nada o que fazer, o método encontra a solução logo no nodo raiz e para. Seria, digamos, o caso ideal, né? A situação mais favorável em termos de custo de processamento. Outra coisa que pode ter acontecido é que, mesmo que a relaxação de programação linear não tenha sido inteira viável, a aplicação de técnicas de planos cortantes no nodo raiz da árvore pode ter feito com que o poliedro tenha sido apertado, sem a perda de nenhuma solução inteira viável, de tal forma que o novo vértice ótimo ele é inteiro. Tá? Isso acontece quando a gente usa técnicas de planos cortantes. Então, eu não vou, nesse momento, investigar isso com calma, a gente pode fazer isso em outro momento, mas essas são as duas possíveis razões para que a gente tenha encontrado uma solução ótima logo no nodo raiz. O total de iterações é zero, então provavelmente o método branching bound não deu nenhuma iteração, nem ele, nem os métodos de planos cortantes. Então isso reforça, por exemplo, a possibilidade de que a solução obtida seja uma solução já inteira do ponto de logo na resolução da relaxação de programação linear. Bem, aqui uma informação sobre o tempo de processamento. Então, o problema foi processado extremamente rápido, então a máquina basicamente gastou menos de 1/100º de segundo para resolver o problema. Aí aqui, essa informação solver finished, quer dizer que o processo de solução foi encerrado. Também a gente está vendo aqui uma informação que ele gera um arquivo de solução lá com a extensão mix de produção.sol. A gente pode depois abrir esse arquivo e ver o que foi escrito lá. Bem, vamos para a aba soluções agora. Na aba soluções a gente tem um reporte, digamos, específico do valor das variáveis e do valor que as restrições assumiram na solução ótima que foi encontrada. Eu inicio aqui em cima com um relatório sobre o problema que foi resolvido, então com o nome no primeiro lugar do modelo que foi resolvido, o número de variáveis e restrições. A nossa FO, se vocês observarem, nós não demos nome para ela, então aqui no arquivo de solução foi gerado um nome automático, que é linha 1. O software que foi usado é o CBC, que é não sei se vocês se lembram, é o nosso resolvedor default. Na primeira aula a gente falou disso. E esse comando display, aqui ele está sendo usado na sua configuração padrão. E a configuração padrão é apresentar todas as variáveis e todas as restrições do modelo. Mas se, por exemplo, nós tivéssemos um modelo que tem dois grupos de variáveis, por exemplo, as variáveis x e as variáveis y, mas por alguma razão só interessa que nós analisemos as variáveis y, nós escreveríamos o comando display no corpo do modelo, pois a gente vai trabalhar com isso, e especificaríamos que ao invés de todas, que é o default, nós queremos visualizar apenas as variáveis y. A mesma coisa é válida, o mesmo raciocínio é válido para as restrições. Terminada a leitura dessas informações gerais, a gente tem um status da FO, ou seja, essa FO representa a FO de uma solução ótima. Se o problema fosse, por exemplo, inteiro e não ótimo, a gente teria aqui um status condizente com essa situação. Então, teria aqui escrito algo diferente de ótimo. O valor da FO, a gente já tinha lido lá também no arquivo de output, e informações sobre as variáveis e sobre as restrições. Tanto as variáveis quanto as restrições são descritas com 6 colunas de informações. A primeira com os nomes, a segunda ao tipo, a terceira chamada activity, porque toda variável e toda restrição ela tem um limite inferior e um limite superior. Activity, portanto, é o valor que foi acionado, ou seja, o valor que foi assumido e que está, obviamente, entre o limite inferior e o limite superior.
Então, já falamos dos limites aqui também, né? Indiretamente já falamos deles. E a coluna de valores marginais refere-se, no caso das variáveis de decisão, ao custo reduzido das variáveis e, no caso das restrições, ao valor das variáveis duais. É importante frisar que esse é um reporte que a gente só tem em modelos de programação linear. Então, por isso que aqui no modelo de programação inteira não tem nenhum valor apresentado. Se, entretanto, nós rodássemos a relaxação de programação linear desse modelo, a gente teria aqui um valor apresentado. Bem, a solução apresentada, né, as variáveis x1 e x2 são variáveis inteiras, como a gente está vendo aqui. A variável x1 vale zero, ou seja, o modelo sugeriu que não se produza o produto 1 e que sejam produzidas 175 unidades do produto 2, ou seja, 175 jaquetas. O consumo dos recursos, que é aqui o activity, indica que os 350 metros de tecido disponíveis foi integralmente, de 350 metros de tecido disponível foi integralmente consumido. E das 800 horas homem disponíveis, apenas 700 horas homem foram utilizadas. Bem, a gente encerra aqui a leitura do arquivo de solução, acho que nas principais informações a gente leu aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar a implementação desse mesmo modelo, adicionando a ele uma nova restrição e escrevendo posteriormente esse modelo na forma matricial. Bem, revejam com cuidado a implementação. É um modelo básico, obviamente, mas, em linhas gerais, todas as informações que vocês precisam ter para implementar os problemas, digamos, básicos, ela está descrita aqui. É óbvio que problemas com condições mais específicas na geração das variáveis, das restrições ou da FO, requerem alguns recursos da sintaxe que não foram apresentados nessa aula. Mas os fundamentos que aqui foram mostrados já são suficientes para a elaboração de um primeiro modelinho básico. Revisem essa implementação, tentem pegar um exemplo básico para exercitar e nas próximas aulas a gente vai acrescentando um pouquinho mais de recursos da sintaxe para que vocês possam trabalhar com modelos mais complexos. Bons estudos e até a próxima aula.